Essa mulher estudou muita coisa na vida, por incrível que pareça, em nível técnico. E mostra o esforço dela. Ela me falou que teve o apoio de uma pessoa aqui, que ela preza muito, que é o Dr. Josimar. E eu convido ele para conversar um pouquinho com a gente. Dr. Josimar, poeta, o microfone é seu. Por acaso, mas quem vive na correria que nós vivemos nunca chega no horário certo, quando marcos de um comprometimento a ver. E de antemão eu já devo dizer da minha admiração da nossa poetisa, como poeta e como funcionário e colega, já admiro há algum tempo. Já nos cruzamos pelos becos das profissões que ao nosso tempo não é fácil. Já admirava dessa forma, como poetisa, admiro mais. A gente fica atento, pensando o que vai dizer, como disse o nosso querido professor. E eu estava pensando ali, o que é que eu vou dizer, se não ratificar tudo que foi dito. E aí me veio a ideia de ilustrar. Será que todo poeta não é um Zé qualquer? Eu acho que é um Zé qualquer. Mas pelo outro lado, a gente tem que, para um Zé qualquer, tem que ter uma Chica boa. Não é verdade? E se a gente for fazer esse paralelo, Zé qualquer com Chica boa, vocês vejam que entrelace de amor existente de Zé qualquer e Chica boa. E a gente chega a um consenso de que não poderia existir poesia se não existisse amor. Mas amor não é essa forma fútil que dizem por aí. Eu vou amar fulano, estou amando fulano, apenas está se doando, às vezes até mudando conceitos educacionais, até porque o português cabe tudo, não é? Mas eu acho, dentro da língua portuguesa, cabe tantas coisas que só o amor talvez caiba mais. Todas as expressões que você disser sobre o amor, às vezes deturpada, o amor cai. Mas o amor é imprescindível àqueles que também sabem perdoar. E quando a gente perdoa, a gente tem um pouquinho de sofrimento, a gente tem um pouquinho de ressentimento, a gente tem que ter emoção. Para amar, a gente tem que ter emoção. E aí a gente cai naquele terreno em que todos acham que conhecem as suas próprias emoções e enganam-se porque não conhecem nada. Todo mundo se atreve a dizer: a emoção não é nada mais, nada menos do que um fenômeno bioquímico, físico-químico, que altera a frequência cardíaca, que acelera o ritmo cardíaco, que eleva a imaginação, mas ninguém pôde comprovar isso cientificamente. A emoção ainda é uma terra de zero. Todos nós pensamos que temos emoções e as conhecemos. Nos enganamos. Sentimentos nós temos, emoções nós sentimos, porém conhecê-las é difícil. Até porque as emoções, elas não são coisas talhadas, fixas, paradas, inertes. Emoções e sentimentos, eles são tão passageiros e tão fugazes quanto o vento. E são tão amplos quanto a língua portuguesa e quanto a outra. E aqui a gente faz um amarrado de ideias, dizendo o seguinte, que o poeta é aquele que mais ama, mas é também o que mais sofre, e é também o que mais perdoa. Não é? E a poesia é aquela dona de todos os corações que se emocionam e têm sentimento, que acolhe todos os sentimentos, todas as tristezas, mas continua que são uma coisa em comum que existe, entre o amor, o perdão e a poesia, o poeta, o poema, a canção. Outro dia eu estava lendo um livro de um amigo meu, e na contracapa tinha
recomendação do poeta popular, dizendo que a poesia, o poeta, era o verdadeiro mensageiro das emoções para o campo material. Era quem materializava as emoções que nós sentimos, sabemos que elas existem, e o poeta consegue materializar. Se você for traduzir isso como materialização do pensamento, da ideia, da emoção, você vai ver que aquilo que atinge uma poesia vai além do que você possa imaginar e que às vezes a própria língua portuguesa não descreve. Então é mais do que isso. Em resumo, se você tiver os pensadores antigos que falavam da moral, inclusive da imoralidade, do poder, do contra-poder, da subserviência, você vai ver que dentro da poesia cabe tudo isso. Então, por isso ela é grandiosa. Ela está também nos contrastes que existem dentro da nossa vida, do poder e não poder, do ser e não ser, do estar e não estar. A poesia também cabe. Em resumo, não poderia deixar de dizer que ser poeta é saber amar as coisas. Ter uma chica boa, ter uma boa poesia, é saber ser amada. E é saber doar-se. A poesia nasceu para ser doada. A poesia ela não nasceu para ficar guardada no bolso, enfeitando o estante, encadenado em livros de ouro, ou beijo na boca de alguns que só dizem para plateias seletas, e etc, etc. Eu acho que o grande exemplo que a Eliane dá, pela dedicação que ela tem com o trabalho, com a família, como poetisa, não é nada mais, nada menos do que uma expressão de amor. E aí cabe tudo. A sua poesia não deixa de ser uma chica boa. Todos nós gostamos de admirá-la e podemos dizer, essa poesia é uma chica boa. E podemos dizer e ela vai ficar feliz. Eu acho que era só isso que eu teria que dizer. Fico feliz de estar presente aqui e faço como o nosso produtor disse, espero que isso seja apenas uma semente. O celeiro da vossa alma e das vossas emoções está adubado para que nasçam livros, mais poesias e mais poesias. E nós estamos aqui para ouvir. Emoções